Na continuidade do estudo do livro que nós estamos fazendo, os irmãos vão de recordar a aula anterior, em que nós tratamos o capítulo 13 do livro do Apocalipse. O capítulo 13 nos retrata aquela situação das duas bestas, do anticristo, não é? Que nós já vimos a ação da besta que vem do mar, a ação da besta que vem da terra e, como falso profeta, o que ela dissemina dentro da humanidade, não é? Com filosofias, com instalação de governos, com falsas religiões e estabelecendo dessa forma um contraponto à igreja verdadeira de Cristo, criando a falsa igreja, ou a grande meretriz, ou a grande Babilônia, como é chamado no livro do Apocalipse. Então, nós vimos isso no capítulo 13, e os sinais que demonstram essa situação, e como Satanás utiliza o anticristo, dando poder a ele para que ele possa fazer, não é, este domínio da humanidade dessa forma, e a perseguição e a prevalência que ele terá sobre o crente, levando o crente à própria morte, não é? Então, nós vimos isso na aula anterior. Nós vamos ler agora o capítulo 14, não é? Que tem uma ligação profunda com o 13. E o capítulo 14 nos diz: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, e dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas.
E então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O que nós vimos então no capítulo 13? Aquela questão do anticristo, das duas bestas, né? E naquela cena anterior do capítulo 13, nós vimos então como os crentes e como a igreja enxergavam os fatos, né, diante disso. Nessa cena agora, nós vamos ver uma cena sobre o prisma de Deus e sobre o prisma das hostes celestiais agora, não é? E dizendo com bastante clareza, não vai ficar dúvida sobre o resultado da batalha que está sendo travada. É uma batalha que está em andamento, ela não vai acontecer, ela está acontecendo. Então, Satanás tem dois instrumentos para essa batalha que ele utiliza. Tem a primeira e a segunda besta. Deus põe em ação aqui o Cordeiro, o Cristo e o juízo de Deus. Não é? Como nós podemos ver lá em Apocalipse, no próprio livro do Apocalipse, capítulo 19, 20, versículo 20 e 20 e 10. O que ele vai dizer lá? Da vitória de Cristo, quando o diabo e as bestas e seus seguidores são lançados no fogo eterno pelos séculos dos séculos, e a vitória de Cristo. Não é? Então, ele começa essa primeira cena aqui agora, tá certo? No versículo 14, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aqui nós temos que levar em consideração que a menção aqui ao monte Sião, né, quando ele fala monte Sião, ele está citando uma exposição do Salmo 2, não é? Usando o Salmo 2 como escritura cristã, como escritura do Novo Testamento. E o Salmo, o que mostra? Esse Salmo mostra a rebelião mundial das nações contra o próprio Deus, e fala do plano de Deus através do seu Filho, aquele que é o Rei ungido. O que diz o Salmo 2? Salmo 2, dos versos 2 a 6. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, o próprio Salmo, lá no Salmo 2, já está tratando desta vitória de Deus, não é? Que ocorreria aqui. Então, embora o anticristo pareça governar, pareça ser o comandante do mundo, e faça com que a grande maioria, as grandes multidões venham a adorá-lo, não é? O Cordeiro mostra que o Cordeiro está em pé no Monte Sião, na Nova Jerusalém celestial, onde residem quem? Os remidos pelo sangue de Jesus. Essa é a cena que ele vê. Então, tal como no Salmo 2, a expressão Monte Sião não é o Monte Sião lá de Jerusalém. É um Monte Sião, uma linguagem simbólica. Tá certo? Então, o que é esse Monte Sião? É o lugar da habitação de Deus. O lugar da habitação de Deus como símbolo de segurança, de estabilidade, de paz, não é? Isso que significa Monte Sião. Monte Sião, então, aqui é a representação simbólica do céu. Mas quem que diz isso? A própria Bíblia nos fala isso, lá em Hebreus, capítulo 12, 22 e 23. Que diz: mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjo e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então a própria palavra de Deus, não é, já nos explica o significado de Monte Sião. Então, Monte Sião não é como o dispensacionalismo quer dizer, que vai ter lá em Jerusalém, vai ter nada disso.
é simbólico, é essa a representatividade. Então, quando aqui os santos são perseguidos, né, por forças anticristãs, né, e ouvem dizer que a besta é governante do mundo, é o supremo Deus da terra, não devemos nos desesperar. Quando abrimos os olhos espirituais, o que nós vemos? Jesus Cristo na cidade celestial, na Nova Jerusalém, com os remidos. Não é? Essa é a visão que João está tendo. Dizendo para a igreja, olhe sobre o ponto de vista espiritual de Deus. Não olhe sobre o ponto de vista terreno. Não é? E veremos, então, como os remidos de Deus estão salvos e seguros, né? E como os dias do anticristo também estão contados. No capítulo 7, nós já vimos o significado, já estudamos o significado dos 144 mil. Não é? Mas queremos lembrar que esses 144 mil representam o quê? Todos os eleitos remidos, aqueles que receberam o selo do Espírito Santo. Então, todos que receberam na sua conversão o selo do Espírito Santo estão incluídos nesses 144 mil, que é uma grande multidão incontável. Não é um grupo seleto, um grupo separado, tá certo? Mas todos. Não é? O próprio livro lá no capítulo 7 nos diz isso. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Ora, os incrédulos, os seguidores da besta, os seguidores do anticristo, os anticristãos, recebem a marca da besta. Nós já vimos isso. 666, tá certo? Esses pertencem ao anticristo. O povo de Deus recebe também o nome do Cordeiro e do Pai na fronte. Não é isso que ele está dizendo? Tá certo? E habitam no meio dos seguidores de Satanás. Nós estamos habitando no meio dos seguidores de Satanás, não estamos? Estamos, né? Mas qual é a diferença? A diferença é que os crentes selados estão separados, habitam no meio, tá certo? Mas têm lugar garantido nas mansões celestiais quando Jesus nos chamar. É isso que aqui está sendo mostrado, não é? E ele diz o seguinte, aí no versículo 2: ouvi uma voz do céu, com voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Ora, vocês lembram lá no começo, quando João ouve a voz de Cristo, e Jesus começa a revelação, ele diz que a voz de Cristo era parecida com o quê? Com a voz de grandes águas. Não é verdade? É aquela enxurrada de água, aquele movimento grande. Aqui também ele escuta isso. Mas ele vê aqui um som chegando a ele do céu. Então ele faz essa comparação também, mas ao mesmo tempo ele coloca aqui que existem harpas celestiais. Não é? Primeiro é aquele som trovejante, depois ele vai ficando suave, ele vai entendendo melhor, e ele passa a participar desse processo e entender aquele som que está vendo aqui. E é a voz de quem, então, aqui? É a voz não só de Cristo, mas é a voz da igreja glorificada que ele está ouvindo aqui. Versículo 3, e essa igreja, então, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ora, aqui tem mais uma situação. O dispensacionalismo quer afirmar que esses 144 mil serão os judeus. Não é. Aqui são os comprados da terra, de todos os povos, línguas, nações, de todo lugar. É isso que ele está falando aqui. Não é? Por isso que ele fala comprados da terra. E novamente, então, eles estão aqui, os remidos, diante do trono de Deus. Nós não se revela quem são, mas sabemos que são crentes remidos, que estão entre os 144 mil, cantando um novo cântico, um cântico que só eles conhecem, só o remido conhece esse cântico, ninguém mais conhece.
É um cântico novo, é um louvor novo, é uma adoração nova, é uma expressão nova, que só... Hoje, quando nós louvamos e cantamos ao Senhor, o joio canta junto, o joio também louva junto, o joio também adora junto, ou não? Aqui não, aqui serão só os selados, só os remidos é que conhecerão e entenderão e poderão cantar esse cântico, tá certo? Então é bem diferente. Por quê? Porque o joio já está separado aqui, não tem mais joio aqui, aqui só tem trigo, não é isso? E esse 144 é isso, eu já expliquei lá, nós vimos lá no capítulo 7. 144 é produto do quê? De 12 vezes 12 mil. Não é? E um 12, no Apocalipse, se refere a quê? Se refere a Deus, seu povo e suas obras. Isso é 12. Não é? Então, 12 tribos, 12 estrelas, 12 apóstolos, 12 portões, e assim vai indo. Está certo que nós vemos seguidamente isso na linguagem apocalíptica. Então, esses 144 mil, que fique bem claro, mais uma vez, são quem? Todo o povo remido de Deus. É um número apenas simbólico. 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Se fosse levar literalmente esse verso aqui, os fundamentalistas dariam um pulo de alegria. As mulheres não vão para o céu. Está certo? Porque seriam só homens que não se macularam com mulheres. Não é isso? Mas não é isso, nós sabemos que não é isso. Não é? Alguns aqui vão querer identificar, então, que esses 144 mil que lá estão, são aqueles que guardaram o celibato. São os celibatários. Também não é verdade isso. Seriam, então, só homens? Só os celibatários? Não é? Ora, isso seria uma transgressão, uma violação tremenda à teologia bíblica, né? Porque, primeiro, aqui sabemos que entre os remidos estão homens e mulheres. Tá certo? Então, não é essa interpretação que devemos dar. Também, a própria Bíblia não considera relação sexual uma coisa pecaminosa, mas sim uma bênção de Deus. Não é assim? Isso é um elemento muito importante que Deus deu para o relacionamento humano e, na verdade, é um dom e um mandamento de Deus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros, os idólatras. Nós vemos isso lá na carta aos Hebreus. Então, nós temos que concluir o quê? Que esses 144 mil que não se macularam, eles são castos e puros no sentido de não se macular com quem? Com a grande prostituta, isto é, com a igreja falsa, com a falsa religião, com a grande Babilônia. É isso que ele está tratando aqui. Certo? Esses, aqueles que se mantiveram puros e que não se contaminaram com a grande prostituta, não se prostituíram com a falsa religião, com a falsa filosofia, a filosofia do anticristo. Não adoraram, aqueles que não adoraram a besta, então, né? Não se contaminaram. E aqui é tão importante essa questão bíblica, porque nós temos que entender o seguinte: a própria questão de conhecimento, a palavra hebraica para relação sexual é yadá. Yadá. É a mesma para conhecimento, que se conhece. Então, Deus, quando nós conhecemos a Deus e vice-versa, é a mesma palavra usada, yadá, isto é, nós nos conhecemos tão intimamente quanto uma relação entre homem e mulher. Esse é o significado. E é por isso que é o mesmo significado que a igreja é o quê? É a noiva de Cristo, e tem esse sentido. Então, a questão sexual e o casamento é uma coisa pura e linda para Deus. E ele usa isso, inclusive, na questão entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Ou não é assim? Então, fica bem evidente
que o que ele está falando aqui é exatamente essa questão da prostituição com a falsa religião, com a besta da terra ou o falso profeta, certo? Que é o falso profeta. E na boca deles não se achou mentira. Por quê? Porque são irrepreensíveis. Então, no mundo anticristão que nós vivemos, saturado de mentiras e enganos o tempo inteiro, e nunca esteve tão violento isso, tá certo? Os crentes têm que se destacar como emblemas da verdade, honestidade e integridade na vida. Isso é o mínimo que se espera do testemunho cristão. Como é isso? Como fazemos isso? Paulo, na sua carta aos Efésios, ensina o crente: use a armadura de Deus. Ou não é isso? Lá nós temos uma lista de como agir assim. Temos a armadura de Deus para nos proteger contra as setas inflamadas do diabo e contra essas ações todas do anticristo. Não é? Essa, então, é a primeira cena que João vê. É a cena do Cristo vitorioso no Monte Sião, com os remidos. Ele está vendo o quê? Está vendo a imagem do céu, ele está vendo a imagem da Nova Jerusalém. É isso que ele está vendo aqui. Depois tem uma nova cena, aparece agora uma nova cena para João, no capítulo 6, no versículo 6. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Para quem? Para os que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Então não é uma coisa que vai acontecer no Apocalipse, é uma coisa que está acontecendo. Desde quando? Desde que o evangelho é pregado para o povo, e está sendo pregado. Tá certo? Este anjo está pregando o evangelho. Então nós estamos no tempo da pregação do evangelho, não é? Dizendo: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra. Em outras palavras, ele está falando o quê? É hora de arrependimento. É hora de pregar o evangelho. Tá certo? Então, e o juízo, então, aqui é anunciado sobre a terra. E nós já sabemos disso. O juízo final de Deus sempre foi anunciado, desde o princípio. Está sendo anunciado que haveria o dia do juízo. Todos nós sabemos que passaremos pelo juízo, ímpios e não ímpios, cristãos e não cristãos, todos nós, isso é claro, é bíblico. Não existe possibilidade do ser humano passar sem passar pelo juízo de Deus. Está certo? Ninguém passa, né, sem passar pelo prumo de Deus, isso é uma verdade. Agora João aqui, então, apresenta esse novo grupo de anjos. E tem um aqui que voa como águia, tá certo? Para quê? Por que ele põe aqui com um anjo que voa como águia? Porque o evangelho é pregado para todo mundo, para que todo mundo ouça, para que todo mundo possa escutar esse evangelho, tá certo? Ele proclama esse evangelho eterno e aponta aqui para a atemporalidade de Deus, né? Então isso é para arrependimento. A ordem aqui é: tema a Deus e dê glória e adore a Deus. Por quê? Porque a hora do juízo está próxima. É isso que ele está dizendo. A hora do juízo está próxima. Mas quando vai ser esse próximo? Amanhã? Hoje? Daqui a uma semana? Daqui 1000 anos? Não sei, mas está próximo. Está certo? Sempre esteve próximo. Agora, se nós levarmos aqui 10.000 anos aqui para que Cristo volte, dentro da eternidade, isso não é nada. É próximo, é muito próximo. E pode ser hoje também. Pode ser, quem sabe hoje é o meio-dia. Olha lá, pronto. Jesus vai soar a trombeta e Jesus vai voltar. Certo? Não sabemos. Sabemos que quando ele colher o último, eleito, é aquele momento. Então, mas tudo isso o que é? É indicativo do quê? Da vitória do Cordeiro sobre as hostes inimigas. Tá certo? Inclusive aqui ele já está anunciando isso, anunciando que virá o juízo, não é isso? Todos que ouvem essa mensagem desse anjo, ou seja, a mensagem do evangelho, só tem duas reações possíveis: ou abraça o evangelho ou rejeita o evangelho. Ou não é isso? Tem duas possibilidades, sim ou não, não é?
Não existe meio termo. Não existe meio termo, não existe meia conversão, como não existe meio grávido. Certo? Não há essa possibilidade. Jesus mesmo nos ensina lá em Mateus, tá certo? Quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Tá certo? Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Isto é, se eu rejeito o Evangelho e rejeito, acabou a possibilidade. Tá certo? E aqui o anjo está mostrando, né? Ou se adora a Deus, ou se é seguidor de Satanás. Escolha. Essa é a cena que João está vendo aqui. A terceira cena que ele vê é no capítulo 8, no versículo 8. Então, seguiu-se agora outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ora, a chamada ao arrependimento, diante da vista do julgamento iminente, vem agora um anúncio angelical, né, que antecipa o quê? Antecipa a queda da Babilônia. Né? O que significa isso? A antecipação da queda da Babilônia, ela antecede a vinda de Cristo. É exatamente isso. Né? E a Babilônia no sentido simbólico também. Babilônia, quem que era a Babilônia? Era o grande inimigo, tá certo? Do povo de Deus de Israel nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento. E aqui simboliza o quê? A civilização e a religião apóstata, isto é, aquela religião que não é verdadeira, é a falsa religião, combinada com as falsas filosofias, com a política, com todo esse mundo, tá certo? Dominado pelo diabo, tá certo? E que conduz as nações para o desencaminho, para a prostituição, para a imoralidade, para tudo que tem de errado. O mundo evoluiu ou involuiu? Nós estamos evoluindo ou estamos andando para trás nas questões morais? Nas questões filosóficas? Nas questões de compartilhamento de políticos? Nós estamos andando para trás. Isso é evidente, porque nós estamos na mão do anticristo. Essa que é a verdade. Nós estamos na mão daquele que domina o mundo, que tem o domínio de Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, o ser humano continua ser humano do mesmo jeito. Ele não melhorou nem um pouco do tempo de Caim e Abel lá. O mesmo erro que eles cometeram é a mesma coisa aqui. Não mudou nada. Nós evoluímos. Mas o mundo evoluiu tecnologicamente, na tecnologia, só. E no conhecimento. Tá certo? O ser humano continua a mesma porcaria que sempre foi. Certo? E se Deus não fizer a mudança, a regeneração, a santificação, vai ficar sendo como sempre foi. Né? Então aqui, o nome aqui, Babilônia, simboliza o quê? O governo do anticristo. Simboliza a política, a falsa religião que adora o anticristo. É essa grande Babilônia que caiu. Ele fala, caiu, isso é, acabou. Tá certo? É a vitória de Cristo, juízo final. Caiu. Ele está antecipando uma visão para a igreja e para João do que de fato vai acontecer, que a vitória de Cristo é certa. É isso que ele está mostrando. E aqui ele está falando o quê? Está falando entre joio e trigo, na verdade. O que nós temos que entender é que essa igreja, essa falsa igreja, ela não é separada geograficamente. É dizer, não, a nossa igreja é de Santos e lá tem uma igreja. Não, não é isso. A falsa igreja, ela está misturada no meio da verdadeira. É o joio, ela está em toda parte. Ela está misturada. Ou não está? Está. Então, ela está misturada, ela está no meio. Não é? E João, então, vê isso aqui. Caída está a Babilônia. Ele já vê antecipando como se tivesse caído. Né? E ele está se remetendo aqui ao profeta Jeremias.
lá no 51, verso 7 de Jeremias, diz assim: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, e por isso enlouqueceram. Né? O que significa? Significa, então, essa influência, essa potencial influência que o mal tem sobre as nações do mundo, de modo que as pessoas ficam o quê? Entorpecidas. Tá certo? E não conseguem mais discernir aquilo que estão seguindo. Não é? E acham natural todos os erros que são contrários à palavra de Deus. Não é isso? Nós estamos vendo isso. Roubar já não é tão errado, é relativo, certo? Se corromper, mais ou menos, tem que ver a causa, tá certo? Ah, mas matou, mas tem que ver, é fruto da sociedade, coitadinho, ou não é isso? A prostituição, isso é uma coisa normal. O aborto, como toda mulher tem o direito ao seu corpo. E a sociedade vem aceitando. Isso é a ação do anticristo na nossa sociedade. E nós estamos aí vendo, ou não é isso? E quando você fala, como cristão, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Você vai ser atacado. Pode saber disso. Você vai ser injuriado. Você vai ser perseguido. Como a igreja é perseguida, a verdadeira igreja. Mas se nós não fizermos isso, nós estaremos fazendo o quê? Compactuando com quem? Com o anticristo. Essa que é a realidade da igreja. É isso que está sendo mostrado aqui para João. Porque era uma igreja perseguida, uma igreja difícil, tá certo? E Deus está mostrando a vitória da igreja. Não se preocupe, mesmo que você tenha que morrer pelo evangelho, mas a vitória, você vai ver o quê? Onde é que você vai estar? No Monte Sião, com Cristo, na cidade santa, não é isso? Na Jerusalém celestial, cantando um novo cântico, louvando, adorando. E é muito bom isso. É isso que está sendo mostrado aqui. Quarta cena, versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, isso aqui o que é? Aqueles que definitivamente optaram, né, pela hostilidade a Deus, serão objetos então dessa ira divina, de uma ira, de um cálice de Deus que não tem mistura, não tem água. É muito forte essa bebida, vamos diluir com água. Não, ela é no seco, você vai beber o que de fato Deus está dando para você. É isso que ele está falando, é sem mistura, é a ira seca de Deus. É doída? Vai ser muito doída. Não tem aliviar. Deus alivia a barra. Não vai aliviar, tá certo? É isso que ele está falando aqui, né? Então esse anjo aqui se dirige agora a todos aqueles que, né, adoram a besta, os verdadeiros adoradores da besta, tá certo? E os que recebem essa marca, então, são os que adoram a besta, tá certo? E vão beber esse vinho da ira sem mistura, sem diluição, sem aliviar a dor, né? Deus vai dar esse vinho da mesma maneira que deu o vinho do Getsêmani e o cálice de sofrimento para Cristo. Este foi o vinho o cálice que Jesus bebeu quando ele foi para a cruz. É isso que tem que ser entendido. O cálice da ira de Deus foi o cálice que Jesus bebeu, que ele sofreu, que ele recebeu no seu corpo. Todo o pecado, toda a ira de Deus pelo pecado, pela humanidade, tá certo? Pecado de quem? Daqueles que são eleitos de Deus. Por isso nós somos justificados em Cristo, porque ele bebeu esse cálice. Tá certo isso?
Dá para entender, não é? Então, aqui a ira de Deus toma uma proporção meio assustadora. Ele diz aqui, ó, os ímpios beberão, isto é, serão atormentados interiormente. É isso que ele está dizendo no versículo. Porque vai afetar a alma, a vida, interiormente. Eles têm que beber esse cálice da ira. Está certo? E vão também sofrer externamente, no lago de enxofre e fogo e enxofre. Então é um sofrimento terrível, é uma coisa muito triste. Por isso que Hebreus diz, ó, terrível é cair na mão do Deus vivo. É muito terrível. Tá certo? Por isso Deus tem que ser temido mesmo. Deus é um Deus amoroso, mas justo. E Ele é justiceiro. Tá certo? Ele é misericordioso, salva os eleitos, salva os remidos, tem o povo dele, mas ai quem adorar a besta. É isso que ele está dizendo aqui. Não é? Então, ele diz, veja no versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Qualquer um recebeu a marca da besta, vai sofrer tormentos pelo resto da eternidade. Isso aqui é uma advertência aos incrédulos, né, que rejeitam a Deus e Cristo. João aqui toma esse texto, essas palavras, né, da mesma maldição que Deus lançou sobre Edom, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 34, versos 9 e 10. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Então vejam, é o mesmo texto que ele usa aqui, tomando lá do Antigo Testamento. Isto é impossível escapar do juízo de Deus. A única forma é pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. Não tem outra maneira, né? Então aqui ele está esclarecendo o destino terrível, dolorido, triste, que os adoradores do anticristo terão. E ele, no versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, olha igreja, vocês estão num mundo dominado por Satanás, que essas filosofias estão entrando no mundo, entraram, são mentiras, são falsidades, não é verdade? É muito cômodo, é muito bonito, é muito agradável você querer adorar Satanás nesse mundo, porque você leva vantagem nesse mundo, não é isso? É mais fácil, tudo é mais fácil. Agora, seguir os mandamentos de Deus nesse mundo é difícil, e você vai ser perseguido e tal, mas calma, mantenha a perseverança, porque o destino deles, eu estou mostrando para vocês o que vai ser. É isso que Deus está falando aqui. É isso que Deus está mostrando para João, não é? Então, nós devemos empregar a sabedoria celestial e considerar sempre olhando para o céu. O crente não pode deixar de olhar para o céu, para Jerusalém celestial. O crente se perde no caminho porque deixa de olhar para onde ele está peregrinando. Ele perde a perspectiva de peregrino. Nós não podemos nunca perder essa perspectiva que nós não somos desse mundo e estamos aqui peregrinando. Para onde? Para Jerusalém celestial. Então, as dificuldades que teremos aqui, as intempéries que vamos passar, os sofrimentos, o sol abrasador do deserto, sei lá o que for, não é? As tormentas, as tribulações, a gente passa, porque nós estamos andando para o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo. Ou não é isso? É lá que nós temos que chegar, não é aqui. Então é isso que ele diz.
ordena o quê? Que se guarde os mandamentos. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Não é isso? Então, a lei de Deus, meus amados, permanece por todas as épocas. Ela é uma só, imutável, não pode ser atualizada, como alguns querem atualizar a Bíblia. Não existe essa história de atualizar a Bíblia, atualizar a lei de Deus. Temos que relativizar. Tem que adaptar agora, porque o mundo... Não existe. Deus não muda. A palavra dele não muda. Isso é obra do Satanás, isso é obra do anticristo trabalhando para que se relativize, desencaminhe aqueles que ele quer desencaminhar. Está certo? Então não existe isso. E nós vemos isso, teólogos e pastores falando essas bobagens o tempo inteiro. Isso não pode. O verdadeiro crente não aceita isso. Eu não sei quantos vão sobrar no fim. Vai ser muito pouco fiel. Está certo? Mas vai ter o remanescente fiel. E vão estar em são 144 mil, isso tenho certeza. Estamos lá no meio daquele povo. Aquela multidão lá que nós queremos chegar. Não é? Então, ao falar de fé em Jesus aqui, significa fé objetiva. O que é fé objetiva? É conhecer o credo cristão. O credo cristão que nós recitamos, tá certo? É o resumo daquilo que nós cremos e temos que obedecer. É isso. Crer em Jesus Cristo, na sua vinda, na sua encarnação, na sua vida terrena, tá certo? No seu sacrifício na cruz, na sua ressurreição, ou não é isso? Crer na Trindade, né? É isso que significa ser cristãos e obedecer os mandamentos. O que mostra aqui então que enquanto os ímpios sofrem na terra, que enquanto no inferno, os salvos estão no paraíso. Os ímpios no inferno, salvos no paraíso. É isso que ele está mostrando. Gente, nós temos que pregar mais sobre céu e inferno. Está faltando pregação de céu e inferno para o povo. O povo não acredita mais no céu nem no inferno. Essa que é a verdade. Você fala de inferno, eles dão risada. Não é? O inferno existe sim, e serão para eles. E eles têm que saber disso. Ou não? E não tem segunda chance, nem terceira, nem reencarnação, nem não sei o quê, nem evolução. Não tem. É agora. A hora é agora. Versículo 13. Quinta cena. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. É muito interessante esse versículo. Aqui uma segunda bem-aventurança. E ele dá uma ordem para que João escreva. Então, é uma mensagem para quem? Para aqueles crentes que estão com os olhos fixos em Jesus, que é o nosso autor e o nosso consumador da fé, não é? Que não tenham medo da morte. Não temam a morte. Tá certo? Por quê? Porque nós estamos livres da condenação. E a hora que nós abrirmos os olhos, fecharmos os olhos aqui, imediatamente abrir os olhos diante de Deus, estaremos aonde? Na Jerusalém celestial, diante de Deus. É isso que é o grande consolo do crente, né? Que seremos recebidos todos, os crentes, nos portais eternos. Por quem? Por Cristo. Cristo estará de braços abertos, né? E o próprio Espírito Santo aqui, está dizendo aqui, assim diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Não é que as boas obras ou as obras nos levem para o céu, mas no momento em que formos para o céu, as nossas obras nos acompanharão sim. Tudo aquilo que se fez de bom será levado junto para o céu. Ou não é isso? Então nós temos, certo? Porque a fé se demonstra com obras. Fé sem obras é fé morta. Ou não é isso? Não existe.
Então aqui, né, está dizendo o quê? Não se preocupe. Os crentes, as tuas boas obras serão recompensadas no céu. As tuas obras te acompanham, você vai ter recompensa por isso lá também. Não é? Tudo isso é recompensa, né? Então, morte para o crente não é coisa de horror, de medo. Não pode ser. Morte para o crente é bênção, é uma passagem apenas, tá certo? É um simples passar desse mundo para o mundo celestial, tá certo? É deixar os sofrimentos e avançar, não é? É interessante isso, porque nós temos essa dificuldade como ser humano. Nós nascemos chorando, certo? Nós vivemos chorando nessa terra, ou não é isso? E morremos, não nós chorando, mas os amigos chorando, ou não é isso? Então a morte é vista de uma forma muito triste, é ou não é? Enquanto que nós temos que entender que a morte para o crente é bênção, é presente de Deus. Gente, pensem nisso, não é? Não tenham medo da morte. Sexta cena, estamos avançando aqui mais um pouquinho. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é essa figura de quem? Cristo. Ele viu Cristo. Da mesma forma que ele foi envolto numa nuvem, agora ele está no meio das nuvens, e ele vê isso, ele vê, não é que ele está sentado numa nuvem, tá certo? João interpreta dessa maneira, mas na verdade ele está envolto numa nuvem de glória, tá certo? Que é assim, a presença de Deus, ela aparenta ser uma nuvem de glória, é uma coisa assim, indescritível. João não sabia escrever, descreveu, está sentado na nuvem, não é? Mas que a presença de Deus inunda como se fosse uma nuvem de glória, não dá para descrever, não é? Uma ocasião, numa noite de oração, numa vigília que nós estamos fazendo aqui, lá atrás, lá naquele salãozinho antigo, tá certo? Na madrugada, com poucos já presentes ali, eu lembro que eu estava, a Maria Helena estava, José Rodrigues com certeza estava lá, eu lembro dele, e mais alguns irmãos que eu não me recordo. Tinha ali o quê? Uns 10, uns 12, se tivéssemos muito. Nós tivemos um momento de uma teofania, tá certo? Que todo mundo viu o quê? A glória de Deus. Vimos ou não vimos? Aquilo encheu o ambiente, foi ou não foi? Aquela nuvem, parecia uma cerração, uma coisa tão esquisita, entrou lá dentro. E foi um quebrantamento e um chorar e alegria, é ou não é? Deus, é Deus quando se faz presente, ele faz essa teofania assim. Então aqui ele aparece dessa forma, e João vê isso, não é? E ele está dizendo o quê? Está na hora de passar a foice. Agora a ceifa vai correr, está certo? É o juízo final, é a consumação do século, está certo? É isso que ele está dizendo aqui. Ele inicia aqui com essa referência do livro de Daniel. Daniel 7, capítulo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, branco, vestidura branca, simbolizando pureza, santidade, juízo, não é? E uma cabeça coroada de ouro, isto é, ele é o Rei dos Reis, ele é aquele que tem autoridade, tá certo? E na mão uma foice afiada. Em outras palavras, vou iniciar a colheita, a vindima vai começar, certo? Verso 15: e olhei e saiu do santuário, gritando uma grande voz para aquele que se achava sentado sobre as nuvens: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amanheceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada.
Tá certo? Existe aqui um anjo dando ordem para Jesus. Pega a sua foice e ceifa. É uma ordem. Mas anjo dá ordem para Jesus? Anjo dá ordem para Deus? Anjo dá ordem para Cristo? Vamos lembrar do sermão, quando Jesus fala lá o sermão sobre as últimas coisas, não é? Que ninguém, exceto o Pai, nem mesmo o Filho, conhece o dia e a hora do fim. Está certo? Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então esse é o momento que ele diz, agora é o momento. Chegou. Então é revelado para o próprio Cristo, certo? Pelo Pai. É ou não é? É agora. Não é? Então ele faz isso. E isso aqui é uma maneira simbólica, não é? Então o anjo comunica essa mensagem, né, que o tempo da colheita chegou. Figuramente, o que isso significa? A figuração do dia do juízo final. É o momento de reunir quem? Os crentes do reino. É o dia da ceifa. É o dia em que o trigo será colhido e o joio fica. Está certo? É isso. É Jesus, é o próprio Jesus que faz a colheita. Não é mais ninguém. É Jesus que faz a colheita. Tá? Então, saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Agora é um outro anjo. Jesus tem uma foice afiada e colhe os crentes. Agora vem o anjo com a ceifa para os ímpios. Está certo? Então, enquanto Jesus ceifa os eleitos e os recolhe, aqueles que se opuseram a Deus, que rejeitaram a palavra, que seguiram o anticristo, que adoraram a besta, que seguem a falsa religião, se prostituíram com a grande Babilônia, tá certo? Com a grande meretriz. Esses agora vem o anjo para passar a foice, né? E esse é interessante que ele não sai, ele sai do altar. Lembram daquela visão do altar? Quem que estavam ali no altar, embaixo do altar? Quem que eram? As orações dos santos, clamando o quê? Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Agora chegou a hora. É essa voz que sai do altar. Entendeu? Então, as orações dos crentes sobem do altar até Deus, e agora vem esse anjo anunciando o juízo, né? E ele diz aqui, e essa autoridade ordenando ao quinto anjo, então, golpeia a sua foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque suas uvas estão maduras. Essas uvas que ele está citando aqui não são para consumo, mas destinados para quem? Para o grande lagar da ira de Deus. Está certo? Então vejam lá. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A palavra videira da terra, então, representa o quê? Totalidade das uvas produzidas. Isso é todo, ou seja, são as nações, povos, línguas, raças, todos aqueles que são adversários de Deus. É isso aqui. E mostra que ele vai ser lançado no lagar da ira de Deus, são colhidos, lançados, né? E quem vai pisar esse lagar? O próprio Deus. Não é assim que produz o vinho? Você não tem que esmagar a uva. Aqui Deus é que vai esmagar essa gente. É Deus é que vai fazer esse castigo. É Deus é que vai fazer isso, né? Então essa simboliza o que é a multidão das pessoas malignas, né? As uvas são os indivíduos incrédulos e Deus é que vai aplicar o seu castigo pisoteado. E é tão violento isso que João aqui, quando enxerga isso aqui, ele tenta descrever de uma maneira, porque ele vê como se fosse um mar de sangue. De 1.600 estádios para um lado, para o outro,
até a altura dos freios do cavalo. Um freio do cavalo está mais ou menos na altura de 1,5 metro o cavalo, certo? Então ele vê aquela sangue dessa altura e com muito. Isso é a visão que João tem aqui. Isto é uma visão tenebrosa, é uma visão que Deus pisoteando mesmo, para valer. Destruindo esse povo. Né? E número 4 sempre representa a Terra, não é? Nós já vimos isso. Né? É o número do universo. Deus é o número da compleição, número completo, 10. Né? Então nós temos aqui 40 vezes 4 vezes 10, 1.600. Então esse é o julgamento completo da Terra como um todo. Então 1,5 metro de sangue vai ser muito grande, vai ser um dilúvio de sangue. É isso que vai acontecer. E vejam bem que no lugar fora da cidade, foi pisado fora da cidade. Né? Por quê? Fora da cidade significa o quê? Que esse castigo de Deus nos ímpios será feito depois que eles forem banidos para fora. Primeiro os crentes, depois eles são banidos. Eles não estão na Nova Jerusalém, eles estão fora, tá certo? Fora da cidade, fora da presença de Deus, banidos, né? E temos que entender que o reino, então, do anticristo, que nós vimos lá no capítulo 13, e agora nós estamos vendo a ação de Deus e o juízo de Deus sobre essa gente, não é? No capítulo 14, ele é mundial em extensão, tá certo? E não é limitado, ele não é limitado num lugar pequeno, tá certo? É um conflito mundial que terá, abrange destruição final. Isso significa o quê? Que o julgamento de Deus é universal, tá certo? E o que nós vemos então nesse capítulo 14, concluindo? Contraste entre duas igrejas, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, e a igreja falsa, a meretriz, ou a grande Babilônia, que é a igreja que adora a besta, tá certo? E a igreja de Cristo, no céu, remida, entoando um novo cântico. São esses dois contrastes que mostram aqui, tá certo? E é interessante que mostra no juízo final e o ranger de dentes desse povo depois, tá certo? Com ódio, eles rangem com ódio, é isso que ele diz aqui, ó, tá certo? Lá no capítulo 16, nós veremos ainda, né, do Apocalipse, ele diz, derramou, lá quando ele vai ser as taças da ira, né, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das úlceras que sofriam, mas não se arrependeram das suas obras. O ímpio não se arrepende, não há possibilidade de... Por que o ímpio não se arrepende? Por que o ímpio não se arrepende? Porque não tem Espírito Santo. Se não há Espírito Santo que dá o arrependimento, que toca, que faz o arrependimento, não há arrependimento. Está certo? Então não é uma ação do homem. É o Deus que promove o arrependimento, né? E mostra o quê? Essa relação dessas duas igrejas, então, que nós vimos aqui, né? E apesar de todos os sofrimentos, das tribulações da jornada, das perseguições, a vitória final da igreja, é isso que ele mostra sempre, a vitória de Cristo. Então não adianta você querer contemporizar com o mundo, não adianta você querer contemporizar com essas filosofias, querer abraçar o anticristo e depois achar que vai ter chance e não vai ter, não é isso? Nós temos que enfrentá-los e perseverar, tá certo? Perseverar, não é? Então, mostra isso, mostra o quê? Que enquanto tudo isso acontece, felizes já são os mortos, porque já estão, ou não é isso que ele está dizendo aqui? Já estão na Jerusalém celestial, gozando das delícias celestiais, e nós que estamos nesse mundo, apesar das tribulações, também temos garantido a nossa vitória, que será uma vitória de alegria indescritível. Indescritível. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja e para aqueles que estão nos ouvindo. Diante desse quadro, de que lado você está? Para nós pensarmos isso hoje. Amém? Deus nos abençoe.